Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à Era de Pérgamo. No último culto, lemos das páginas 138 a 139. E ali o irmão Brana continuava falando sobre o Martim, sobre São Martim, o seu ministério, mostrando que aquele homem foi o mensageiro para a Era de Pérgamo. O irmão Brana disse que mesmo com o poderoso ministério de Martim, a perseguição não diminuía. Você poderia pensar que com aquele poderoso ministério que ele teve, com todos aqueles testemunhos que o irmão Brana contou, com o seu espírito humilde, com todas aquelas qualidades, também a ponto de afrontar o imperador por causa da perseguição aos cristãos, você pode pensar que a perseguição havia diminuído, mas não. Muito pelo contrário, havia aumentado. Aqueles cristãos daquele dia estavam sendo queimados no poste, pregados em toras de bruços, e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos. Os seios das mulheres eram cortados, e elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar, até que sucumbiam. Então vemos quão grande era aquela perseguição. Eles eram mortos de todos os jeitos, de todas as maneiras, de forma tortuosa, de forma dolorosa, sem piedade. Mas então pensamos que poderiam ser os pagãos que estavam fazendo aquilo, pessoas ou ateus, pessoas que não conheciam nada sobre religião, ou eram pagãos, mas não. O irmão Brana diz que aquilo não era obra exclusiva de pagãos, mas aquela falsa igreja, a falsa vinha, estava também fazendo aquilo com eles. Eles estavam os entregando à morte. Eles faziam isto achando que estavam prestando um culto, um favor, um serviço a Deus. Como dizem em João capítulo 16, versículo 2: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Também em Mateus capítulo 24, versículo 9: então vos-ão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então eles eram mortos de todas as maneiras, até mesmo por aqueles que professavam a fé em Deus e julgavam fazer um serviço para Deus. Não apenas judeus que não criam em Jesus Cristo, mas aqueles que professavam a fé em Cristo. A falsa igreja, a falsa vinha, estava fazendo isso. A organização, os nicolaítas. O irmão Brana diz que pelos sinais, prodígios e pelo poderoso ministério do Espírito Santo que Martim teve, ele foi vindicado como mensageiro para a Era de Pérgamo. Mas não somente estas coisas. Um dos motivos dele ser vindicado como mensageiro para a Era de Pérgamo é que ele foi fiel à palavra e combateu a organização. Ele não aceitou a organização. Ele combateu a organização, as obras dos nicolaítas, ferrenhamente. Não só sinais, manifestações do Espírito, mas ele era fiel à palavra e combateu a organização. E um biógrafo escreveu a respeito dele assim: ninguém jamais o viu irado ou perturbado, ou se entristecendo ou rindo. Ele era sempre o mesmo, e parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo, nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víbora e línguas peçonhentas. Muitos odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar. E ai, os seus mais implacáveis atacantes eram bispos, como vimos, era gente da igreja, da falsa igreja, que estava perseguindo, atacando, difamando e matando aqueles crentes. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12,
diz o seguinte: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O irmão Branham diz que a terceira cena deste drama, de Cristo no meio de sua igreja, está para ser revelada. E aqui ele se apresenta como a espada aguda de 2 fios. Na era de Éfeso, ele se apresenta como o Deus imutável. Na era de Esmirna, o vimos como o único Deus verdadeiro e que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, a qual estamos, há uma revelação adicional de sua divindade. Veja que na era de Éfeso, ele se apresenta como o Deus imutável. Na era de Esmirna, como o único Deus verdadeiro. Veja que em todas as eras, ele vai se apresentar como Deus verdadeiro. Ele nunca vai se apresentar como os crentes, alguns ditos crentes da mensagem querem o apresentar para o povo, como sendo alguém menor, como sendo uma segunda pessoa. Não, ele mesmo se apresenta, ele apresenta a si mesmo como o único Deus verdadeiro, e que fora dele não há outro. Ele também se apresenta como Deus imutável. 2 atributos de sua divindade, mas aqui na terceira era, mais uma vez ele se apresenta como Deus. Agora ele se apresenta como a espada aguda de 2 fios. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz que a espada é a palavra. A espada aguda de 2 fios é a palavra de Deus. E em Apocalipse capítulo 19, versículos 13 e 15, diz que Cristo é a palavra. A espada é a palavra e a palavra é Cristo. E em João capítulo 1, versículo 1, diz que a palavra é Deus. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então vemos que se ele é a espada aguda de 2 fios, então ele é a palavra. E se ele é a palavra, então ele é Deus. Mais um atributo de sua deidade. Mais uma vez nessa era ele se apresenta como a deidade, como Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, o primeiro e o último, não o segundo, mas o primeiro e o último, não mais espaço para mais nenhum. Ele é a palavra. E o irmão Branham diz: agora podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra, é isso que ele é, a palavra em seu nome. Palavra não é nome, ele é a palavra, é um adjetivo de si, é um atributo que ele tem em si. Ele é a palavra, mas ele é a palavra em seu nome, porque palavra não é nome. Como vemos o irmão Branham dizendo no primeiro selo, capítulo 300, parágrafo 323, falando dessa escritura de Apocalipse 19, ali diz que ele vinha, estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama, o irmão Branham diz, pelo qual se chama, não é a palavra. O seu nome não é a palavra, porque palavra não é nome. Se vamos dizer que o seu nome é a palavra, então aqueles que batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo estariam corretos, quando eles dizem que Pai, Filho e Espírito Santo é nome. Mas não, Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, são atributos e ofícios de seu ser, assim como a palavra também não é nome. Ele é a palavra, mas ele é a palavra em seu nome. Ele se chama palavra, mas a palavra tem um nome. Em um julgamento, parágrafo 247, mensagem pregada pelo irmão Branham, o irmão Branham diz que 7 letras é a palavra de Deus, e Branham tem 7 letras, o qual significa perfeito, perfeição. O irmão Branham, falando do HM, sobre as 7 letras, ele diz que 7 letras, a palavra de Deus aperfeiçoada. Então, este nome Branham é perfeito, é perfeição, são 7 letras, é a palavra de Deus aperfeiçoada. É o nome, não é o atributo, o título, a palavra, mas é o nome. Ele é a palavra. Vamos retomar nossa leitura, continuando falando sobre Cristo, que é a palavra. O irmão Branham diz, em João capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio era o verbo. A raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo é logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem um duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra ou palavras.
Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o Logos, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E o irmão Branham diz: Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era a expressa imagem de Deus novamente. Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus Espírito, do qual ninguém podia se aproximar e ao qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifestado em carne e habitava entre homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Deus, que em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem ou coluna de fogo que infundia temor no coração dos homens. Este Deus, cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas, agora tornava-se Emanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. A palavra declarada é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exegese, que significa explicar, esclarecer completa e minuciosamente. É isso que é a palavra viva. Jesus fez. Ele nos trouxe Deus, porque Ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza que João pôde dizer acerca dele em 1 João capítulo 1, versículos 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, logo significa linguagem, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, Ele se manifestou em carne. Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3, observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo como homem ao homem. Mas há algo mais a notar nestes versículos, especialmente os versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Meu irmão Branham diz: quero que observe aqui na margem de sua Bíblia com referências e anotações do Dr. Scofield, e você verá uma correção. A palavra pelos não é uma tradução correta, deveria ser nos, não pelos. Então, lê-se corretamente. Deus antigamente falou aos pais nos profetas, por meio da palavra. 1 Samuel capítulo 3, versículo 21. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isso revela 1 João capítulo 5 e 7 perfeitamente. O Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai, a palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva, louvado seja Deus. Hoje Ele ainda é essa palavra viva. Quando Jesus esteve na terra, Ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João capítulo 14, versículo 10. Aqui está mais evidentemente exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito habitando interiormente e manifestando-se em palavra e obras. Isso é exatamente o que temos ensinado todo o tempo.
Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus, o Espírito é Deus, todos eles são um. Um não pode operar separado do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente e a palavra veio a eles. É assim que veio a ele. Jesus, é assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos capítulo 1, versículo 1, João 7,16. Encerramos na página 141. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.